Direito processual penal, investigação preliminar. Ainda falando sobre o conflito de competência, não podemos confundi-lo com o conflito de atribuição. E como abordamos anteriormente, o conflito de competência será estudado mais profundamente em outras aulas. Ele também é conhecido como conflito de jurisdição, o que é um termo criticado pela doutrina, porque a jurisdição ela é una. No entanto, a competência é que é dividida, dando ao Estado uma parcela da competência para cada juiz. E como falamos, o conflito de competência é quando dois ou mais juízes se declaram competentes ou incompetentes para julgar uma determinada causa. Já o conflito de atribuição é quando duas ou mais autoridades, sejam elas judiciárias ou administrativas, têm atuação sobre atos não jurisdicionais que são colidentes. Portanto, o conflito de atribuição pode ser jurisdicional ou cível. Importante ainda salientar que, no caso de ser um conflito judicial, somente o MP deve estar envolvido nesse conflito. Por quê? Se for um conflito em que os juízos estão envolvidos, nesse caso, será um conflito de competência. Precisamos ainda apontar o fato de que, se os juízos aceitarem as teses colidentes do Ministério Público, estaremos falando sobre um falso conflito de atribuições, que foi uma expressão cunhada por Guilherme de Souza Nutti, também conhecida na doutrina como conflito virtual de competência. E para falarmos sobre o conflito de atribuições e suas soluções, precisamos dar uma olhada na estrutura do Ministério Público no Brasil. E nesse caso teremos que o Ministério Público do Brasil ele é composto pela Procuradoria-Geral de Justiça e pela Procuradoria-Geral da República, que são os chefes respectivos do Ministério Público Estadual dos Estados e do Ministério Público da União, que é composto pelo Ministério Público do Trabalho, pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios, pelo Ministério Público Federal e pelo Ministério Público Militar. Lembrando que o Conselho Nacional do Ministério Público se assemelha ao CNJ, dando assistência administrativa ao Ministério Público do Brasil como um todo. Feito estes apontamentos, podemos comentar algumas soluções que estão dispostas na legislação. Nesse caso, teremos um possível conflito entre um membro do Ministério Público de um determinado Estado com outro membro do Ministério Público do mesmo Estado. Esse deverá ser resolvido pelo Procurador-Geral de Justiça. Nós temos o artigo 10, inciso 10, da Lei Orgânica do Ministério Público, Lei 8625, que diz que compete ao Procurador-Geral de Justiça dirimir conflitos de atribuições entre membros do Ministério Público, designando quem deva oficiar no feito. Podemos ter ainda um conflito entre um membro do Ministério Público Federal de um determinado Estado e um membro do Ministério Público Federal do mesmo Estado. Esse conflito deverá ser resolvido pela Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, a CCR, nos termos do artigo 62, inciso 7º da Lei Complementar nº 75, que é a legislação do Ministério Público Federal. Se trata, na realidade, de um colegiado do Ministério Público Federal. E o artigo 62 diz: compete às câmaras de coordenação e revisão dirimir conflitos de atribuições entre os órgãos do Ministério Público Federal. Nesse caso, ainda será possível um recurso administrativo ao Procurador-Geral da República, nos termos do artigo 49, inciso 8º da Lei Complementar nº 75, que diz que são atribuições do Procurador-Geral da República como chefe do Ministério Público Federal decidir, em grau de recurso, os conflitos de atribuições entre os órgãos do Ministério Público Federal. Podemos ter ainda um conflito de atribuições entre os membros distintos do Ministério Público da União. E como abordamos, o Ministério Público da União é composto pelo MPT, pelo MDFT, pelo MPF, pelo MPM. Portanto, pode haver um conflito entre cada um desses membros. Nesse caso, quem irá resolver esse conflito é o Procurador-Geral da República, que é o chefe do Ministério Público, nos termos do artigo 26, inciso 7 da Lei Complementar nº 75, que diz que são atribuições do Procurador-Geral da República como chefe do Ministério Público da União
dirimir conflitos de atribuição entre integrantes de ramos diferentes do Ministério Público da União. Ainda faltou verificar um possível conflito de atribuição entre o Ministério Público de um determinado Estado e o Ministério Público de outro Estado, ou ainda um conflito entre o Ministério Público de uma determinada unidade da Federação com um membro do Ministério Público da União, seja ele qualquer um daqueles que compõem o Ministério Público da União. E nesse caso nós teremos três posições distintas. Uma dessas soluções diz que esse conflito se assemelha a um conflito de competência, que estudamos anteriormente. Seguirá, portanto, as regras do conflito virtual de competência. E como falamos anteriormente, no conflito de competência, quem decide será o órgão jurisdicional comum e superior aos órgãos conflitantes. Portanto, quem irá resolver esse conflito é o Superior Tribunal de Justiça. Um dos defensores dessa teoria é o professor Renato Brasileiro. Temos ainda a posição antiga do STF, que diz que ele mesmo resolve esse conflito nos termos do artigo 102, inciso 1F da CF, que diz que compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe processar e julgar originariamente as causas e os conflitos entre a União e os Estados, a União e o Distrito Federal, ou entre uns e outros, inclusive as respectivas entidades da administração indireta. Portanto, ele considerou, até então, um conflito entre unidades da Federação. Temos ainda a posição atual do STF, que diz que quem definirá esse conflito é o Procurador-Geral da República. Essa decisão foi baseada na ação civil originária 924, que teve decisão em 2016, alegando que firmou-se entendimento no sentido de que simples existência de conflito de atribuições entre ministérios públicos vinculados a entes federativos diversos não é apta, per si, para promover a configuração de típico conflito federativo, nos termos da linha F do inciso 1 do artigo 102 da Constituição da República Federativa do Brasil. O caso dos autos remete consectariamente a mero conflito de atribuições entre órgãos ministeriais vinculados a diferentes entes federativos, arrematando que essa situação institucional e normativa é incapaz de comprometer o pacto federativo e, por essa razão, afasta a regra que, em tese, atribui competência originária ao STF. Portanto, a partir de agora, quem decide conflitos entre um MP de uma unidade da Federação e o MP de outra unidade da Federação, ou ainda um membro do Ministério Público de uma unidade da Federação qualquer, versus um outro membro do Ministério Público da União, seja este de qualquer órgão do Ministério Público, será resolvido pelo Procurador-Geral da República. Mas atenção, esse acórdão não foi resolvido em tese de repercussão geral. Portanto, é possível que essa decisão fique cambaleando entre a posição antiga do STF. No entanto, a posição adotada atualmente é que quem vai julgar esse conflito de competência será o Procurador-Geral da República. E daí surge um problema, porque o Procurador-Geral da República ele é o chefe do Ministério Público da União, nos termos do artigo 128, parágrafo 1º da CF, que diz que o Ministério Público da União tem por chefe o Procurador-Geral da República, nomeado pelo Presidente da República, dentre integrantes da carreira maiores de 35 anos, após a aprovação de seu nome pela maioria absoluta dos membros do Senado Federal, para mandado de 2 anos, permitida a recondução, que é diferente do chefe do Ministério Público das unidades da Federação, que é o Procurador-Geral de Justiça, nos termos do artigo 128, parágrafo 3º da CF, que diz que os Ministérios Públicos dos Estados e do Distrito Federal e territórios formarão lista tríplice dentre integrantes da carreira na forma da lei respectiva para a escolha de seu Procurador-Geral, que será nomeado pelo chefe do Poder Executivo para mandado de 2 anos, permitida uma recondução.
Dessa forma, podemos afirmar que, no caso de uma decisão do Procurador-Geral da República sobre um conflito de competências entre o Ministério Público de uma determinada unidade da Federação e o Ministério Público da União de qualquer um de seus membros, pode ser considerada como ingerência do Procurador-Geral da República no Ministério Público Estadual.